Pois é, chegou a tão temida hora, aparentemente. Como assim? Não entendi. Porque os Ryzen AM4 chegaram ao fim da linha. E eu não acredito em você. Pois é, já estão decretando a morte. Não vale mais a pena. Não sei nem por que vocês estão comprando aí. Por que você está comprando o Ryzen AM4? Não compra mais. Não compensa. Estão comprando aí o Ryzen 5600, 4600. Qualquer Ryzen AM4... bobagem, tá perdendo dinheiro, tá jogando dinheiro no lixo, isso aqui é coisa ultrapassada. Por que você vai comprar a placa-mãe AM4? Não compensa, isso aí é lixo. É melhor você comprar a M5, a M5 agora é a nova onda. Isso aqui é o novo AM4, não, porque daí tem mais longevidade e tal. Isso aqui é tudo lixo. Será que finalmente chegou a hora de matar o AM4? Será que não compensa mais essa plataforma? E se você tá tão confuso quanto eu, bem-vindo, vamos falar sobre isso, porque estão decretando a morte do AM4. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso, na verdade eu já falei sobre isso no Unlock, né, quando surgiram os primeiros comentários, mas parece que o pessoal realmente está engajado em provar que a AM4 não vale mais a pena. E olha, alguns dos argumentos eu até consigo entender, tem alguns argumentos válidos, então não dá pra gente partir pra ignorância do, não, isso aí é bobagem, o cara tá falando bobagem, e nem pro, não, realmente, totalmente, não é nem lá nem cá, normalmente os extremos costumam estar errados. E sim, a M4 já é uma plataforma bem antiga, galera. A M4 já está no mercado desde 2016, 2017, dependendo se você conta o lançamento ou elas chegarem nas prateleiras. E já tivemos várias gerações de processadores Ryzen. A gente teve os Ryzen 1000, os Ryzen 2000, os Ryzen 3000, 5000, sim, a AMD pulou, mas tem os 4000 também, e os 5000 foram a última geração. Mas os Ryzen 5000 foram lançados há quanto tempo mesmo? Tudo isso? Realmente já faz bastante tempo que está no mercado, né? Mas não foi o último lançamento, isso aí foi o lançamento inicial dos Ryzen 5000. Na verdade, os Ryzen 5000 não param de ser lançados, eu não sei o que acontece, mas a AMD se nega a matar o AM4. Agora parece que finalmente chegou o fim da linha mesmo, pelo menos o fim da linha Ryzen 5000. A AMD terminou o lançamento dos Ryzen 5000 recentemente e a gente teve uma boa leva de lançamentos. Bom, só para pegar os mais recentes, para vocês terem uma ideia, a gente teve o 5600X3D, que era um 5800X3D, só que com 6 cores e 12 threads, ele tem empilhamento de cache 3D também, legal pra caramba o processador. Uma pena que é só pro mercado americano e especificamente só pra uma loja americana, então não chegou no Brasil, nem pelo nosso mercado. Mas a gente teve o lançamento também do 5700X3D. O 5700X3D hoje é o melhor custo-benefício que você tem para jogos, não tem como discutir. Por quê? O 5800X3D, que foi um lançamento inicial, aliás, foi o primeiro processador X3D a ser lançado, né, com empilhamento de cache, e que foi o antecessor do 7800X3D e do 9800X3D, que hoje são os melhores processadores para jogos. Esse processador começou em AM4. Infelizmente, o 5800X3D não tem mais disponível no mercado. A AMD parece que já encerrou a produção dele e a gente não tem mais esse processador. Mas a gente tem o 5700X3D que compartilha as mesmas características, 8 cores, 16 threads, empilhamento de cache 3D, ele só tem um clock um pouco mais baixo. Mas não parou por aí não, teve lançamento ainda mais recente, a gente teve o 5600 GT, que vocês estão definitivamente comprando errado, ele é uma APU, ele não é um processador para você combinar com placa de vídeo, você até pode, mas não é o objetivo dele, ele é uma APU com clock um pouquinho mais alto, e a gente teve o lançamento do 5900 XT, esse é um dos mais interessantes, por isso que eu tô dando foco nele. Porque também teve o lançamento do 5700. Não compra o 5700, não tem muito porquê. A não ser que esteja bem barato. Se estiver bem barato, até compensa. Mas o 5700, ele é um 5700G sem o gráfico integrado. Então eles cortaram o gráfico integrado e venderam esse processador para você um pouco mais barato. Uma performance até decente se comparado com o 5700X, não é dos piores, a gente tem teste aqui no canal. Aliás, a gente tem teste de praticamente tudo que eu tô falando aqui para vocês no canal e vocês conseguem conferir por lá. Então dá uma procurada aí nas playlists que você vai encontrar todos os testes. Bom, o 5900 XT eu ainda não testei, vou trazer para vocês em breve, mas o 5900 XT ele é um processador confuso. Por quê? A AMD, desde os Ryzen 3000, lançou a linha com os 900 no final, X900, né? Então teve o 3900, o 3900X e o 3900 XT, que eram a mesma configuração, 12 cores e 24 threads. Depois eles lançaram o 5900X e o 5900, que eram processadores com 12 cores e 24 threads, ou seja, a mesma configuração. As letras no fim ditam outra coisa, mas o número, né, o 900 ali, ele queria dizer que era 12 cores e 24 threads. E aí na mesma linha que já tinha seguido todo, né, esse esquema, a AMD resolveu lançar o 5900 XT, que é
Não, não é 12 cores e 24 threads. Ele é 16 cores e 32 threads. Ele é basicamente um 5950X com clock um pouquinho menor. E é isso. É quase como se a AMD tivesse pego ali um monte de 5950X que eles não conseguiram vender por algum motivo, e aí eles tivessem capado o clock dele, ou são 5950X que não conseguiram ser qualificados para ser um 5950X, porque ele não consegue atingir aquele clock de forma estável. Mas não deixa de ser um processador interessante. Você tem 16 cores e 32 threads na plataforma M4 com um bom IPC, porque você já tinha isso com 3950, com 5950. Você tem de novo com 59, mas é um 5950X mais barato. Então sim, a AMD continua lançando processadores. Fora isso, a gente teve o 4500, que foi um processador que é um 4600G com gráfico integrado desativado. Então ele é um Ryzen 5 4500 com 6 cores, 12 threads, também tem um bom custo-benefício. Teve o 5500, quem é que não conhece o 5500? O 5500 que é um 5600G com gráfico integrado desativado também. Então tem várias opções. Tivemos lançamentos mais recentes, mais novos, e a plataforma M4 ainda continua a receber suporte, então ela não foi abandonada pela AMD. Por esse ângulo, não dá para dizer que a plataforma M4 está morta. Ela pode estar morrendo, mas ela não está morta. Então quem está criticando, dizendo que é uma plataforma velha, defasada e tal, talvez esteja um pouco por fora. Dentre outras coisas, a plataforma M4 também tem suporte a PCI Express 4.0, tanto para as lanes PCI Express para sua placa de vídeo, quanto para o armazenamento. Então você consegue armazenamento muito rápido NVMe e você também consegue suporte às placas de vídeo de última geração. Então fica meio estranho, né? Tipo, por que estão falando que morreu então a plataforma? Continua sendo lançado o produto. Você tem várias opções de upgrade e você tem suporte às últimas tecnologias, não faz muito sentido. Por esse lado, realmente não faz. Em relação à performance, a gente ainda tem uma performance muito boa. Como eu disse, o 5700X3D, ele consegue se igualar ali e se enfiar no meio de uns 7600 da vida, de uns 7700 até, dependendo de um bom dia. Em jogos, ele consegue bater processadores mais fortes, até bater processadores da plataforma AM5, que é a nova geração de processadores da AMD e a nova plataforma. Claro, se você não entendeu ainda, não dá para você fazer upgrade de um Ryzen 5000 para um Ryzen 7000. A plataforma M4, ela realmente morre nos Ryzen 5000. Tanto é que a AMD nunca prometeu um Ryzen 6000, né, para colocar na plataforma AM4. Então, de fato, ela não morreu, né, mas ela já tá no fim, né, ela tá ali fazendo hora extra, né, então é difícil dizer. Mas de onde vem essa ideia, então? Se a plataforma é tão boa assim, por que estão falando que morreu? O que tá acontecendo com essa galera? Óbvio, o pessoal tá viajando aí, o que é isso? É claro, é uma boa plataforma, mas ela não é perfeita, né, porque se você vem de processadores mais antigos, vamos supor que você tá lá com o Ryzen de primeira geração numa B350. A B350 claramente não tem suporte a PCI Express 4.0, mas isso não significa que ela é uma plataforma ruim, ela consegue suportar os processadores, principalmente se você for pegar processadores intermediários. Vamos falar, eu tinha um Ryzen 1600, eu quero ir para um 5600, eu consigo? Se for uma B350 decente, você consegue, e algumas já tem até o suporte de atualização de BIOS. Isso não veio por boa ação por parte da AMD, porque a AMD tinha prometido o suporte a M4, mas em algum momento ela quis fatiar esse suporte a M4, e aí nós caímos em cima, nós, a comunidade como um todo, falando assim, pô, mas você não disse que ia suportar a plataforma M4? Agora quer suportar só as placas-mãe mais novas. E aí a desculpa foi que, a BIOS não dá, a gente não tem problema, manda essa daí, a gente atualiza, eu não tenho problema de perder suporte a processadores mais antigos. Então, em tese, você consegue fazer upgrade desde uma plataforma de primeira geração a M4. Eu já fiz upgrade aqui numa X370 para um 5800X3D, e funcionou muito bem, obrigado, né? Inclusive a X370 é a plataforma que eu usei no servidor que a gente montou aqui. Então é uma boa plataforma mesmo. Mas de fato, para quem tá saindo da primeira, segunda ou até terceira geração, você ainda tem espaço para upgrade. E é interessante que mesmo nas gerações mais antigas, você fala, putz, mas eu não tenho dinheiro para subir para uma geração mais nova. Por exemplo, você pode sair de um Ryzen 1000 ou 2000 para um Ryzen 3000 e vai ter um salto legal. E lá você já tem a opção de processadores com mais cores e threads se você tiver uma placa-mãe que suporte esses processadores, né? Mas você pode simplesmente ir para o Ryzen 5000 e aí ter uma plataforma meio que atualizada, né? Com exceção da sua placa-mãe. A sua placa-mãe vai continuar não tendo suporte a PCI Express 4.0, o que pode ou não limitar você, tipo, a velocidade do PCI Express 3.0 para armazenamento é suficiente hoje em dia, mas para a placa de vídeo talvez no futuro isso seja uma limitação. E aí já começa a parte do está morrendo. Se você for fazer um upgrade, pensa que você tá lá com o Ryzen de primeira geração, fala, mas eu quero colocar um 5700X3D aqui. E aí eu queria colocar um PCI Express 4.0, por qualquer razão que seja. Bom, você vai ter que trocar sua placa-mãe. E talvez, até se você for colocar, não, mas eu preciso de um processador de mais cores e threads e me prometeram lá atrás que eu ia ter esse suporte. Sim, mas não se você tiver numa A320, uma placa-mãe de entrada, você vai ter que gastar com placa-mãe. E aí que é o argumento dos
dos argumentadores, eu não vou chamar de haters aqui, porque eu não vejo isso como um hate, mas é aí que o argumento começa a fazer um pouco de sentido, porque se você for fazer isso, você vai precisar trocar sua placa-mãe. Ah, Robson, mas daí eu não preciso trocar memória, eu posso ficar com memória DDR4, mas será que pode mesmo? Porque quem tá vindo lá de trás, será que ele tem uma memória DDR4 3200? Não, lá no passado 2400, 2667 era o padrão, e é uma memória lenta para Ryzen. Não quer dizer que você não vai usar, não quer dizer que você não vai ter um ganho de performance, vai, mas não é exatamente o ideal. E de qualquer forma, você vai ter que gastar com placa-mãe, você teria que comprar uma B550 ou uma X570, e essas placas-mãe não estão mais baratas hoje em dia, apesar de ser uma plataforma mais antiga, elas não estão exatamente baratas, pelo menos não as placas-mãe mais top. Se você for pegar uma de entrada, tudo bem, mas se você for pegar uma um pouco melhor, que você não vai querer sair de uma placa-mãe antiga, fraquinha, para pegar uma nova fraquinha, você vai querer pegar uma melhor, com mais recursos, mais portas, uma VRMs, com uma construção mais parruda para lidar com os processadores, e talvez você não encontre isso. Então perde um pouco do argumento do, mas a plataforma tem longevidade. Tem, se você não precisar trocar a plataforma dentro da plataforma. Muita gente pergunta, eu vou fazer um upgrade de placa-mãe porque eu vou ganhar mais... Não, você não vai ganhar mais performance. Você pode deixar de perder performance, né? Mas ganhar performance de fato você não vai. E mesmo assim, os cenários onde você ganha performance são limitadíssimos. E se você ganhar é porque você estava perdendo performance, porque estava dando thermal throttle aí no seu VRM, porque a sua plataforma não estava suportando algum recurso específico. Mas você não vai ganhar performance, você vai deixar de perder o que você estava perdendo. E se você já estava perdendo é porque algum problema você tem. Então, claro, o argumento perde um pouco de força. E aí a gente começa a olhar para a M5. A M5 chegou aí no mercado com os Ryzen 7000. Os Ryzen 7000 trouxeram um salto interessante em relação aos Ryzen 5000. Na verdade, se você for considerar para produtividade, foi muito grande o salto. Em jogos, o 5800X3D e o 5700X3D diminuíram um pouco esse gap, mas se a gente considerar os processadores não X3D, né, a gente teve um ganho significativo, principalmente em relação à eficiência energética e em relação à performance e suporte às novas tecnologias. E agora a gente tem gráfico integrado em praticamente todos os processadores da plataforma AM5. Não é o gráfico integrado das APUs, que você pode jogar e tudo. Quer dizer, você pode jogar, mas é um gráfico integrado fraquinho, só para dar vídeo, mas já é alguma coisa. Nos Ryzen 5000 a gente não tinha isso, nem nos 3000, nem nos 2000, nem nos 1000, só nas APUs. E as APUs não são exatamente para essa finalidade, elas são realmente um processador para você jogar sem placa de vídeo. Mas com a M5 chegando no mercado, a coisa começou a ficar interessante. Quer dizer, com a chegada não, depois da chegada, né? Porque agora que a gente já tem aí 2 gerações de Ryzen AM5, começa a ficar mais interessante. Imagina que você está saindo lá de uma plataforma mais antiga, lá atrás, a primeira geração, talvez a segunda. E aí você vai ter que trocar placa-mãe, aí talvez você precise trocar memória, aí talvez você quer colocar um SSD mais rápido, e aí você acha que compensa você fazer tudo isso para ficar ainda em AM4? Porque, claro, a M5 é muito caro, a memória DDR5 é cara. Você já chegou a ver os preços de DDR5 recentemente? Porque a memória DDR5 caiu bastante de preço. Ainda não é mais barato do que DDR4, não chegamos nesse ponto, mas é uma memória muito mais em conta do que você possa pensar. Dá uma procurada, você consegue achar kits DDR4 e DDR5 com a mesma capacidade, é claro, com preços bem próximos, diferença de 100, 150, 200 reais. Mas é 200 reais. Claro, se você tá num orçamento apertadíssimo, faz diferença. Mas será que não compensa para você ter essa longevidade que você queria ter na primeira geração dos Ryzen? Porque a M5 ficou interessante com a chegada dos Ryzen 9000, não porque os Ryzen 9000 chegaram, nossa, que preço matador, que grande salto de performance. É justamente porque os Ryzen 7000 começaram a ficar mais barato. O 7600 ficou mais barato, o 7700 ficou mais barato. O 7800X3D, infelizmente, não no lançamento, porque, enfim, não tinha nada melhor da concorrência para fazer de frente com ele, mas até as APUs, o 8600G começou a ficar com preço mais interessante, agora começa a aparecer as APUs mais baratinhas também, então em todos os sentidos você consegue encontrar processadores mais acessíveis. Inclusive do lado da M5 a gente tem processadores de entrada agora, para quem quer só entrar na plataforma M5 e talvez seja interessante. O 7500F é um processador que ainda não está muito popular aqui no Brasil, mas em algum momento ele vai desembarcar, por enquanto ele está no nosso mercado, e tem também o 8400F. O 8400F ele já tem aqui no mercado brasileiro, às vezes ele está na faixa dos R$1.000 a R$1.200 e ele já se torna um processador mais interessante para quem vai entrar na plataforma AM5. Eu não diria que é a melhor opção, porque ele nada mais é do que uma APU, um 8600G com um gráfico integrado desativado, né? Então você perde ali o cache, você não tem aí as mesmas lanes PCI Express e tudo mais, mas já é bem melhor do que as APUs capadas das gerações anteriores. E é um processador de 6 cores, 12 threads, com um bom IPC, então eu diria que é o suficiente para você ter uma boa experiência já em AM5, talvez não muito melhor do que a M4, porque o 5700X3D, que chega a custar na casa dos R$1.000, teria uma performance, custa mais ou menos na mesma faixa, teria mais ou menos a mesma performance, na verdade em jogos ele teria muito mais performance, mas no geral teria uma performance muito parecida, em jogos mais performance, detalhe, são 8 cores e 16 threads, claro que no fim não é só quantidade de cores e threads, mas pesa um pouco, né? E obviamente na plataforma M5 você já tem suporte às últimas tecnologias, com PCI Express 5.0, enfim, tudo que você precisar, né? Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, ou Bluetooth, sei lá, .0, enfim, tudo você vai ter suporte.
forte. E claro, você vai ter a disponibilidade para trocar por um processador mais moderno. Então, se a gente perceber, nenhum dos dois argumentos é ruim. Agora, chamar isso aqui de lixo realmente é uma desconexão da realidade. A performance dos processadores AM4 ainda é muito boa. Claro, a performance dos AM5 ela é melhor em muitos cenários, mas não fica muito atrás. Dá uma olhada nos testes, olha aí o 5700X3D, o que ele faz, ou mesmo o 5600. Ainda é um processador capaz. Claro, investir muito nessa plataforma agora talvez não seja a melhor opção. A plataforma AM4 é interessante quando ela tem um bom custo-benefício, ou seja, quando ela está custando barato pelo que ela entrega. Agora, se o custo final for muito próximo de uma M5 e a performance estiver muito próxima, aí realmente ela não faz sentido. Os argumentos de upgrade, eles fazem sentido para quem já tem uma placa-mãe capaz ou para quem vai comprar só o processador. Agora, se você começa a gastar muito com outras coisas, aí já não tem muito sentido. É claro que também, se for pensar desse lado, né, o cara que montou lá atrás falou, pô, mas eu comprei a plataforma pela longevidade e aí eu me ferrei. Mas talvez você esteja comprando errado. E aí que os comparativos que estão sendo feitos, eles são equivocados. Se você está pegando uma plataforma mais nova pela longevidade, é interessante você investir numa placa-mãe com uma construção um pouco melhor, não pegar a mais barata possível. A memória também. Ah, mas o DDR5 também tá barato. Se você pegar uma 5.200 perto de uma 3.600 aqui, então a gente começa a botar os extremos. A memória indicada ideal para M4 é 3.200. Já para a plataforma M5 é entre 6.000 e 6.200 megatransfers. Não é 5.600, 4.800. É um clock muito baixo. E aí você pode cair na mesma armadilha que caiu lá atrás. Ah, eu vou montar aqui pela longevidade. Mas a longevidade, ela também requer um hardware que consiga suportar. Então quem tem hoje uma A320 não consegue fazer upgrade para quase nada na plataforma M4. Por quê? Porque qualquer coisa vai exigir muito daquela placa-mãe, porque ela é uma placa-mãe muito básica. A gente não sabe como é que vai ser no futuro da M5, se a gente vai ter processadores que vão consumir menos ou vão consumir mais, se eles vão precisar de mais VRM ou se eles vão trabalhar com placas mais simples. A gente não sabe, por exemplo, se vai ter mais novas tecnologias num refresh da arquitetura ou em um refresh dos chipsets. A gente já viu agora com o X870 que eles ficaram mais caros. Então, no fim das contas, não adianta você comparar o mais caro de uma plataforma com o mais barato da outra, porque você vai cair na mesma cilada. Aí eu monto uma plataforma baratinha no AM5 e aí quando eu for fazer upgrade, então não dá pra fazer upgrade porque sua placa-mãe é muito básica. Não adianta fazer upgrade porque tua memória é muito lenta. Então acaba caindo no mesmo problema, é a mesma dificuldade. E a conclusão disso tudo é o quê? Bom, claro, a gente tem agora uma plataforma M5 mais acessível. Se vocês perceberem, a gente não fez praticamente nenhum setup com a M5, simplesmente porque não compensou, ele não tem um bom custo-benefício. Para melhor performance em jogos, com certeza. Para uma boa performance em aplicações profissionais, com certeza, a M5 é muito interessante. Mas o custo-benefício da M4 ainda permanece. A gente consegue APUs como o 4600G, que tem um excelente custo-benefício, é muito bom para quem vai jogar e não quer uma placa de vídeo ou não tem dinheiro para investir numa placa de vídeo, pode comprar simplesmente um 4600G. Você vai ter basicamente a mesma performance do 5600G em jogos, porque o gráfico integrado é bem que idêntico, e os 6 cores 12 threads, apesar de ter mais IPC, ter um avanço maior nos 5000, não vai fazer diferença porque o limitador vai ser o gráfico integrado. A gente tem o 5700X3D, que é um excelente processador para jogos. A gente tem o 5950X e o 5900XT, que são excelentes processadores para produtividade e tem bons custo-benefícios como o 5600, um processador de 6 cores, 12 threads, com uma boa performance, com excelente IPC. E tem os baratinhos, para quem tá com orçamento mais apertado, 4500, 5500, enfim, o que não faltam são opções em M4. E eu acho que é isso que mantém a plataforma viva. Se a gente olhar ali o top 10 de processadores mais vendidos da Amazon, a gente vai ver que a maior parte são processadores AM4. Eu não posso dizer que isso é sinal de que está acabando ou morrendo a plataforma. Talvez seja um sinal de que as outras plataformas estão muito caras ou que não estão entregando um bom custo-benefício. Agora, disso aí para lixo tá muito longe. Então, sim, ainda continuo recomendando a plataforma M4. Nossa, mas uma plataforma velha. Sim, mas os produtos são vendidos novos. A gente tem placa-mãe nova, memória nova. Tudo que é vendido para a plataforma M4 é novo. Não tem nada recondicionado, não tem nada usado. Quer dizer, tem bastante coisa usada. Mas tudo que está sendo vendido nas lojas é novo. Ainda é uma plataforma com bastante recurso, uma plataforma moderna e que tem um bom custo-benefício. Começo agora a olhar com outros olhos para a plataforma M5 conforme ela fica barata e talvez até para as plataformas da Intel conforme a concorrência aperta e eles precisam baixar os preços. E vocês, iriam do quê? A M4, a M5, iriam de Intel? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Porque chegando o ano novo, tem novos lançamentos e novos anúncios. E aí, quem sabe, vem uma pá de cal no M4. Ou simplesmente a M4 vai lá e dá na orelha da nova geração, né?